Boa tarde, é um prazer estar novamente consigo aqui nas CIGN Talks. Na semana passada, a apresentadora do Imagens de Marca e CEO da Empower Brands Community ofereceu-nos uma perspectiva diferente sobre o que estão a fazer as marcas durante a quarentena. A Cristina Amaro contou-nos também tudo sobre os projetos que está a coordenar. Hoje regressamos à Companhia das Empresas. Temos connosco nas CIGN Talks o diretor global de Marca, Marketing e Comunicação do Grupo EDP. Dr. Paulo Campos Costa, muito boa tarde. Muito boa tarde, Patrícia, e boa tarde a todos aqueles que nos estão a ouvir e a seguir aqui nestas conferências da CIGN, que desde já dou os meus parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Eu dou também as boas-vindas a quem nos acompanha no Facebook da CIGN e para quem está connosco aqui no Zoom, pode colocar as suas questões na janela Q&A. Paulo, no contexto da pandemia, a EDP ofereceu equipamentos médicos, vários bens a lares de idosos, energia aos hotéis que acolhem equipas médicas e descontos aos profissionais de saúde e unidades de cuidados continuados. Tendo por base estes exemplos que são, por acaso, sobretudo de responsabilidade social, mas qual foi, no geral, a estratégia de comunicação do Grupo EDP em contexto de quarentena? Ninguém estava à espera, não é? Ninguém estava à espera desta pandemia. Se estivéssemos à espera, uma pessoa podia fazer um plano de comunicação todo estruturado e então depois tínhamos um plano para seguir. A nossa primeira decisão foi sentido de urgência e de responsabilidade social, mas também responsabilidade para todos os nossos stakeholders em termos gerais, sejam os nossos colaboradores, sejam os nossos acionistas, sejam os nossos fornecedores, porque a EDP trabalha com um número muito grande, não só em Portugal, mas também nos 14 países onde está, e há uma certa responsabilidade das empresas quando operam num determinado mercado. Portanto, o nosso sentido em primeiro lugar foi de urgência e ao mesmo tempo de tranquilidade. Nós começámos por fazer chegar o mais rapidamente possível o que faltava, neste caso foram máquinas hospitalares, portanto foram ventiladores e monitores médicos, depois as máscaras e depois foi uma grande ação que foi feita pela EDP Solidária da Fundação EDP, com um grupo de mídia, onde se fez uma distribuição massiva em termos de máscaras pelos lares, porque também rapidamente, e de acordo com as notícias, se percebeu que um dos grandes alvos deste novo vírus que aparecia eram as pessoas mais idosas, não é? E principalmente quem não tinha meios e estava ou acamado ou estava em lares da terceira idade. E foi daí esta nossa urgência e esta prontidão que nós dissemos uma vez mais, estamos aqui prontos para responder. Exato. Começou já a falar de uma área que eu gostava que falasse, que é a questão de estarem presentes em mercados internacionais e a vossa atividade, embora estejam no setor da energia, acaba por ser bastante diversificada. E por isso a minha pergunta era qual o impacto da Covid-19 nos diferentes setores ou segmentos em que trabalham e como é que essa comunicação foi adequada a este contexto e nos diferentes países? Vamos lá ver, todos os dias há uma reunião de manhã onde estão presentes as diversas geografias e aqui os principais mercados que nós temos tido um cuidado especial em termos de comunicar e comunicar de uma forma sustentável, transparente e falando a verdade, é nos mercados onde nós temos cliente final, portanto que é Portugal, Espanha e o caso do Brasil. O Brasil, esta pandemia começou mais tarde, ainda estão os efeitos, neste momento ainda não se fala nas tais curvas ter atingido o pico ou não, esta linguagem nova que esta pandemia nos veio a trazer para o nosso dia-a-dia, mas nós temos uma preocupação de comunicar e comunicar, como há pouco referi na minha primeira resposta, com todos aqueles que são os nossos stakeholders. Eu quando falo em stakeholders é uma palavra que é abrangente, mas nós temos uma preocupação com os nossos fornecedores. Pagar a pronto, antecipámos, foram centenas de milhões de euros em pagamentos que tiveram de ser feitos, de forma a que as pessoas pudessem calcular, porque nós sabíamos que estávamos perante uma emergência de saúde. A seguir íamos ter o chamada crise económica e esta crise económica traz rapidamente algum problema social. E foi essa estratégia que nós tivemos, que foi bastante uniforme nas três geografias onde temos clientes finais, no caso de Portugal, Espanha e do Brasil, onde oferecemos em todas estas geografias, tanto máscaras como ventiladores, monitores médicos, tudo aquilo que fazia falta no mercado, mas também no caso da EDP Renováveis, que depois está presente em todas está nos 14 países, mas aí as necessidades eram outras, também tinha a ver com as comunidades locais onde estavam instaladas ou parques que estavam a ser construídos. Agora houve uma estratégia que foi uma estratégia única, de forma a tentarmos tratar todos da forma mais urgente e da forma mais igual, tendo sempre, atenção,
as necessidades que cada um tinha, tanto em função da sua geografia como da própria cultura, não é? Porque a parte cultural é uma coisa muito importante. Entretanto, permita-me apenas recordar a quem está no Zoom, não se esqueça de colocar as suas questões aqui na janela de Q&A. Paulo, eu diria que, não sei se concorda, vivemos tempos de constante mutação. Eu tenho dito isto porque no início das Tijan Talks nós estávamos a perguntar às marcas como estava a decorrer o trabalho em período de confinamento. E agora a EDP já está a preparar o regresso dos colaboradores à empresa e a reposição da atividade, num plano que será em princípio para concretizar a partir de segunda-feira. Quais são as maiores medidas previstas e os principais cuidados a ter em conta? A EDP manteve sempre um grande número de pessoas no terreno, devido à atividade que tem, para continuar a levar a energia à casa das pessoas de uma forma responsável, que sempre o fez, e as pessoas durante estes, são cerca de 70 dias que já passaram, não tiveram qualquer problema no abastecimento de energia elétrica. Isto é graças a um conjunto de pessoas que está a trabalhar no terreno, desde os piquetes, a quem está nas centrais, nas estações de telecomando ou nos despachos. Portanto, estas pessoas trabalham por turnos e nós tivemos um cuidado muito especial para estas que estavam todas na primeira linha, nesta primeira fase, que continuaram a trabalhar e vão continuar a trabalhar. Quando falamos que no dia 18 vai regressar outro género de pessoas que não estão na linha da frente também, como o caso das lojas, que vão começar a abrir as lojas EDP a partir da próxima segunda-feira, mas também num conjunto de pessoas cujas funções, para continuar-se a ter um bom nível de rentabilidade, já não são possíveis desempenhar a partir de casa, não é? Usando o teletrabalho, embora muitas delas vão se manter em teletrabalho, certamente. E eu acho que o teletrabalho, que é uma coisa que no início do ano e final do ano passado se discutia, da importância das empresas terem a iniciativa de começar a dar alguns dias por semana de teletrabalho aos seus colaboradores, era uma decisão que não estava a ser muito bem aceita ainda por muita gente, e muita gente nem queria pensar nela, porque nós temos de ter uma noção, é que as pessoas terem um local para trabalhar e um local adequado na sua empresa, isso também tem um custo para a empresa. E a EDP sempre trabalhou, e as suas diversas administrações, para que os colaboradores tivessem as melhores condições de trabalho. Agora, neste momento, tudo isso pode ser posto em causa, não é? Porque as pessoas continuam a trabalhar a partir de sua casa e os níveis de rentabilidade continuam a ser bastante elevados. É verdade, é uma surpresa, se calhar, para alguns. Agora, comprometido, vamos rever as questões que estão a colocar as pessoas que estão aqui connosco. Uma área que ainda não tocamos, com o cancelamento dos festivais e a indefinição em relação às maratonas, duas áreas de estratégia fortes de aposta da EDP para o envolvimento com a sociedade. Como é que a EDP vai substituir estes canais de comunicação, de envolvimento e transmissão dos valores com a comunidade? Substituir não vamos conseguir, não é? Porque os festivais, não há dúvida que é a boa energia das pessoas que está ali, e é uma festa. E como nós sabemos, as festas, portanto os festivais neste caso, e começando pela parte da música, foram adiados, não é? Portanto não foram cancelados, foram adiados para o próximo ano. Nós juntámos algumas ações que já apareceram no âmbito da música, o hashtag Portugal Entra em Cena, onde vamos fazer desafios a jovens músicos. Tínhamos uma ação que continuou a decorrer, que era o EDP Live Bands, estava a decorrer em Portugal, Espanha e Brasil, e continuou a decorrer, e neste momento acabaram as votações, e eu posso dizer que o número de inscrições foi muito superior ao dos outros anos, se calhar porque as pessoas estavam em casa e tinham mais disponibilidade para ensaiar, reinventaram-se também a forma como apresentaram as suas candidaturas, mas é um resultado que nós ficámos muito contentes. Também ensaiámos, já por diversas vezes estivemos no Instagram da EDP, concertos ao vivo a partir das 7h30 da tarde, com 3 bandas, isto às sextas e sábados. Nós estamos a experimentar o que se pode fazer, não é para substituir, mas para continuar a haver boa música, porque a música faz parte da boa energia das pessoas e da boa disposição. Em relação às maratonas, estamos hoje a falar, e acabou ontem de ser lançado, uma primeira maratona em Portugal, neste caso em Portugal, uma maratona virtual. E eu posso dizer que neste momento já estão cerca de 1000 atletas inscritos para fazer esta maratona virtual. Já tinha acontecido em Espanha, mais concretamente em Madrid, e o resultado tinha sido muito bom. E o Maratona Clube, que faz aqui os eventos com a EDP em Lisboa, apresentou-nos esta proposta, que nós aceitámos logo de imediato, porque é muito importante estes territórios onde a EDP estava, nós afirmámos como energia oficial da música, energia oficial do desporto, e temos também o apoio que nós damos ao surf, são 3 áreas que nós estamos bastante envolvidos. É muito importante que este território continue
a ser visto com a marca EDP. É uma relação que nós criamos duradoura com as pessoas, de proximidade, e queremos que esta proximidade se mantenha, mesmo dentro das condicionantes que nós estamos a viver atualmente com esta pandemia do Covid-19. Paulo, tendo em conta ainda esta relação com os públicos, o João Ferreira pergunta-nos como é que a EDP constrói a sua comunicação, tendo em conta que, por um lado, se foca na juventude, com esta aposta na música e no desporto, e, por outro lado, tem a necessidade de comunicar para todos, incluindo os mais velhos, especialmente depois do processo de separação da EDP Distribuição e da EDP Serviço Universal. E a EDP, portanto, além da EDP Serviço Universal, que é o chamado comercializador do último recurso, nós temos a EDP Comercial, que é uma marca de dentro do grupo EDP, é uma empresa que atua no mercado em Portugal e que disputa o mercado com as outras operadoras, com as outras comercializadoras que também estão a trabalhar em Portugal. Agora são públicos diferentes. Quando nós falamos nos mais jovens, em termos dos festivais, os festivais não é só mais jovens, estão os jovens, mas também está gente que gosta de música. Eu acho que é muito Todos importante nós gostamos de música, não é é? verdade, não é? Nem todos, mas a grande parte, felizmente, gosta bastante de música. E eu acho que é muito importante esta relação que nós tentamos de maior proximidade através das ativações e dos patrocínios que a EDP dá. Nós não estamos em muitas das outras áreas que outras empresas estão e outras marcas atuam, mas foi uma aposta que nós fizemos mais segmentada, unicamente nestas 3 áreas, para termos alguma notoriedade. Agora, os nossos clientes em Portugal são todos os nossos clientes, não é? Nós temos uma base de dados em Portugal superior a 80% do mercado doméstico, não é? E que nós continuamos a lutar para a manter neste mercado onde nós fomos o antigo incumbente, não é? Agora, no caso de Espanha, nós somos atacantes, estamos exatamente ao contrário no Brasil, nós lá disputamos os mercados que também outros incumbentes tiveram no passado. E depois é uma guerra que é uma guerra diferente, de um lado ou do outro. Agora nós temos que ser muito conscientes e muito sustentáveis quando se apresenta um plano de negócios que vai sempre com um plano de comunicação agarrado. Nós, acima de tudo, temos que ter transparência e as pessoas têm que acreditar que a EDP é aquilo que diz faz e o que cumpre e continua a servir as pessoas através de um serviço que presta, não é? É um serviço público, mas é um serviço que é prestado pela EDP, de levar a energia de uma forma sustentada à casa de todos os portugueses. De regresso ao assunto do teletrabalho, vou juntar aqui 2 questões. O Gonçalo Moreira pergunta que percentagem de trabalhadores estão em teletrabalho e o Érico Santos Xavier pergunta como tem sido feita a comunicação interna com todo o universo de colaboradores. Quais os canais que estão disponíveis em teletrabalho? Começando pela parte da comunicação interna, são canais que neste momento são muito mais vistos do que eram. Nós temos a intranet, temos uma revista que também é uma revista digital, temos a nossa televisão, a EDP One, também pode ser vista dentro da intranet da EDP, temos newsletters, sempre se justifica, e temos o Workplace, que é uma ferramenta interna, tipo Facebook, mas é uma ferramenta interna. E não há dúvida que estão muito mais apetecíveis e as pessoas estão muito mais ligadas à comunicação interna, conforme de saber exatamente o que se passa, e mesmo em termos das próprias condições do regresso, que estava há pouco a referir-se, nós a partir do dia 18 vamos começar a regressar, não é? Isto com todas as salvaguardas, podemos falar mais à frente, mas isso é uma das coisas que estamos a fazer e de uma forma muito profissional e muito cuidadosa, sempre a pensar nos nossos colaboradores, porque este é um regresso às instalações, então isto tem de haver aqui um grande cuidado. Em relação à primeira questão que tinha sido colocada e agora fugiu-me o nome, João, não era? Sim. Deixe-me voltar também aqui, o Gonçalo Moreira que perguntava que percentagem de trabalhadores estão em teletrabalho. Em termos de percentagem, rondam os 70%. Portanto, nós no universo de cerca de 6.000 colaboradores que temos em Portugal, temos cerca de 70% das pessoas, neste caso, em teletrabalho, e agora vão começar aqui por grupos, não é? Mas o chamado Como estava a grupo referir, o prioritário. Paulo também tem a ver com as particularidades da atividade da EDP, não é? Algumas pessoas tiveram que tomar Claro, e há muita gente, e há muitas empresas que são nossas prestadoras de serviços também que se mantiveram no terreno. Nós trabalhamos com um grande número, como eu falei logo no início, de pessoas que estavam no terreno, que é o seu dia-a-dia, e continuaram no terreno de forma a assegurar que continuássemos a ter energia para podermos estar aqui a conversar como estamos agora, por exemplo. A Júlia Rodrigues pergunta, numa época tão crítica, tendo em conta a necessidade de as pessoas se identificarem e terem uma âncora para o dia-a-dia, considera que o desempenho que a marca tem tido poderá fazer a diferença, de modo a ser uma tão ambicionada love brand? Existe alguma estratégia focada neste sentido?
Existe, mas eu já várias vezes disse, o Love Brand acho que é algo que a EDP vai sempre continuar a tentar, mas nós somos uma utility, o que é muito difícil. Se nós olharmos para o mundo das marcas, quais são as marcas que são utilities que se transformaram em Love Brands? Eu, por muito que tente ver, se calhar não encontro nenhuma. Isso é mais fácil quando nós temos uma relação mais emotiva com o produto. Aqui as pessoas têm uma relação connosco, principalmente quando chegam a casa e ligam o interruptor. E o normal é que está lá, mas não é por causa disso que eles vão gostar mais da marca EDP, porque ela está lá. Se não estiver lá, dizem logo, epá, não tem luz, é a primeira coisa que se diz. E felizmente os índices de qualidade de serviço em Portugal neste momento estão muito altos, muito próximos dos 100%. São feitos grandes investimentos na rede, na parte da distribuição e também na manutenção das redes. E agora, ser uma love brand eu gostava, mas acho que é muito difícil. Ana Faustino pergunta se o investimento que tem sido feito em publicidade nos média manteve-se ou sofreu alterações. Em relação ao plano que estava feito antes do aparecimento da pandemia, manteve-se, mas houve um adiamento. Nós arrancámos com uma campanha esta semana que era para ter arrancado há cerca de 35 dias atrás. Portanto, foi adiada, mas não fizemos cancelamentos até agora. Porque a EDP, quando nós olhamos para o mercado da publicidade, muito raramente aparece naquele top 20 das marcas que mais anunciam. Nós tentamos apostar mais em relações de maior proximidade com as ativações nos eventos que apoiamos. As campanhas de publicidade são mais dirigidas a determinados produtos, como esta agora que temos uma nova campanha no ar, que é a campanha solar, que tentamos que o tempo vai mudar, já sabemos disso também, são as boas notícias, e então vamos poder ser mais eficientes, tanto a produzir energia como a consumi-la. A Elsa Branco pergunta: a pandemia teve consequências a nível no ambiente com a diminuição das emissões, o que é bom para reduzir as alterações climáticas? Pergunta se a EDP vai integrar esta questão na sua comunicação. Essa questão é um dos pilares da nossa comunicação já. Se nós olharmos a EDP, há vários anos consecutivos que está presente no índice de Jaume Sustainability, que é um índice mundial muito que fala da reputação, da sustentabilidade das empresas nas mais diversas vertentes, e temos estado a liderar esse índice. E mesmo no ano passado, em 2019, o Dr. Mexia, quando esteve em Nova Iorque, assumiu também o compromisso que houve global de algumas empresas de reduzir a emissão de CO2. Portanto, é algo que nós temos muito presente no nosso ADN, esta parte da sustentabilidade. A razão disso é que nós temos desativado já algumas das fábricas que eram poluentes. Sines também já se sabe que é um tema que se tem falado nos jornais também, começa a haver uma data para o seu final. Agora, isto tem de ser feito também de uma forma sustentável, não é? Nós não podemos dizer que se vai desligar e depois haver falta de energia no país. Ainda hoje estava a ver nas notícias, no caso da Alemanha, demoliram a primeira grande central nuclear, não é? Portanto, eu acho que há uma consciência hoje no planeta de que o planeta dá-nos tudo, mas nós temos de saber como usar e temos de saber onde é que acaba a nossa liberdade para o planeta continuar a ser um planeta livre e a dar aquilo que as pessoas precisam para continuar a viver com qualidade. O Sérgio Tavares pergunta: face à situação atual de pandemia, quais são as novas ações de marketing que estão a ser implementadas? Esta situação de pandemia que nós estamos neste momento a assistir, felizmente, estamos com uma curva descendente, não é? O famoso R está abaixo de 1. Eu acho que neste momento devemos nos preocupar, continuar a preocupar, sim senhora, mas eu acho que a comunicação tem sido muito forte durante estes 70 dias sobre os cuidados que devemos ter, e se todos nós que tivermos o cuidado que devemos ter em termos de higiene, se calhar a pandemia acaba por se ir embora. Agora temos um problema que há pouco referi, não é? Temos um problema económico e um problema social. E em termos da comunicação aí também temos de ter atenção, porque as empresas que tinham apostado na sua comunicação num determinado conjunto de eventos, sejam eles de música, de desporto, este ano as coisas alteraram-se. Agora, isto são contratos que são feitos, não é? Portanto, uma pessoa, quando dá a sua palavra, e neste caso por escrito, que vai ser patrocinador de um determinado evento, tem que cumprir com aquilo que disse, porque senão está a defraudar a expectativa de um mercado que, como nós temos ouvido também recentemente, no caso da música, é um mercado que há centenas, ou neste caso é mais de uma centena de milhares de pessoas que vai ter grandes dificuldades económicas, porque costumavam ter, nesta altura do ano, um conjunto de trabalhos que dava para conseguirem viver o resto do ano. E este ano isso não vai acontecer, mas também se passa o mesmo em relação às maratonas, porque todas essas ativações há milhares de pessoas que vivem à volta delas e que vivem disto. Quem trabalha nos eventos vive disso.
e as pessoas às vezes são esquecidas porque estão na reta final, mas são elas que no dia a dia, quando tudo funciona, são aquelas que montam os eventos e as festas que maior energia nos transmitem. A Ana Faustina pergunta-nos: crê que as empresas devem cumprir um papel de responsabilidade social junto dos média, dada a crise da imprensa? Qual é a posição da EDP? Eu acho que os média devem ser independentes como têm sido até aqui e deve-se continuar a defender esse papel de uma independência dos mídia. Há um conjunto de trabalhos que estão a ser feitos em relação à ajuda dos mídia, mas eu acho que é um trabalho que tem de ser feito de uma forma cautelosa. Nós tudo o que tínhamos programado com os mídia temos continuado a fazer e a apostar. Aparecem-nos novos projetos e nós, se pudermos, vamos apoiar. Eu acho que isto é a melhor forma, em termos da nossa responsabilidade, nós podemos manter uma relação saudável com os mídia. Quando estou a falar de nós, estou a falar das empresas, neste caso não é a EDP. A relação tem de ser saudável. Não podemos estar aqui. Os grupos de mídia, eu acho que têm de ser independentes, como tem sido até agora em Portugal, e eu acho que é um trabalho que nós, enquanto a população civil, precisa que ele continue a ser assim. O Gonçalo Moreira pergunta-nos: o que está a EDP a fazer para contribuir para que a sociedade portuguesa adote mais veículos elétricos? Carros, Há um conjunto de incentivos, não é? Há um conjunto de incentivos para isso e depois Sim. também há os presidentes das diversas câmaras no país, são muitas vezes acusados que estão a tirar faixas aos carros e estão a dar às bicicletas, vai haver faixas que já sabemos em Lisboa só para carros elétricos. Portanto, há um conjunto de incentivos que existem da parte das câmaras municipais para lhes dar mais espaço a eles. E por outro lado também há um conjunto de incentivos fiscais. Eu acho que o passo que tem sido dado aqui, está a ser feito pelas comercializadoras, uma vez mais, é dotar o nosso país de um sistema de abastecimento que dê tranquilidade, uma vez mais, dê tranquilidade a quem usa unicamente o veículo elétrico. Porque quando vai pensar que vou ao Porto à tarde, tenho que pensar, tinha o carro cheio, não tinha, será que vou conseguir chegar? Portanto, há algumas limitações. Agora, eu penso que as comercializadoras estão a fazer aquilo que se impõe, que é transmitirem esta tranquilidade que os investimentos estão a ser feitos em termos de uma rede elétrica de abastecimento de carros elétricos em Portugal. Eu acho que o que nos está a dizer vai ao encontro da questão do Alexandre Gaudêncio, que nos pergunta que tipo de serviço a EDP pode fornecer um serviço que possa ser divulgado pelos municípios. Mas no caso do confinamento, houve algum serviço específico de proximidade com as autarquias? Não, que eu tenha conhecimento, não. Em relação à parte de abastecimento elétrico de veículos, não. Os trabalhos estavam em curso, continuaram, como nós vimos, as obras no país não pararam. Todos nós ficámos confinados em casa, mas houve gente que continuou a trabalhar e as obras continuaram a avançar. Eu ainda recentemente, foi ontem, passei aqui por um parque de estacionamento novo que está a ser construído e está a ser dotado de estações de abastecimento elétrico. Portanto, eu acho que existe esse cuidado. Agora é um programa que estava feito, não é por causa da pandemia que ele está a ser feito ou que foi acelerado. Eu acho que era um programa que está a ser feito, como outras obras estão a existir no país e continua a ser cumprido, e eu acho que é muito importante isto para dar alguma tranquilidade e naturalidade a uma epidemia que apareceu. Sabemos mais ou menos onde é que ela veio, mas não sabemos quando é que ela vai embora. Portanto, eu acho que estes aspectos é preciso transmitir às pessoas tranquilidade, e mesmo em termos da própria sociedade, isto agora do regresso às instalações e ao trabalho, eu acho que é muito importante que as pessoas se capacitem, que vamos ter que continuar a conviver ainda durante mais uns tempos, infelizmente, com o vírus. Os mais recentes estudos dizem que pode chegar um medicamento agora no verão, a vacina se calhar só mais tarde, para o ano. Agora, isto faz parte de uma economia circular, que é isso que nós vivemos, não é? Quando há pouco me fez a pergunta em relação à publicidade nos mídia e como é que os mídia podem ser ajudados, isto é uma economia circular, não é? Eu, se tenho algo para vender, eu tenho que anunciar e vou tentar transmitir os meus valores no anúncio que é enviado para a imprensa. Isto eu acho que é a melhor forma das pessoas conseguirem ajudar. Agora, temos que dar alguma tranquilidade em termos desta economia circular, que nós estamos envolvidos nela. Portanto, é esta, não é outra. Podíamos querer outra, mas não a que temos é esta. Exatamente. Eu agradeço a todos que estiveram connosco, obrigada pelas vossas questões. Para terminar, Paulo, eu peço-lhe uma perspectiva sobre a situação atual, como temos feito com todos os nossos convidados. Se quiser também acrescentar mais algum tema, conte-nos o que aprendeu de novo como profissional de comunicação e marketing e, se souber, indique-nos o caminho para as marcas em situação de quarentena. Isso é uma pergunta, essa é daquelas perguntas que eu se calhar acertava no Euromilhões, ou Patrícia, é difícil, mas eu acho que as lideranças nestas alturas têm que vir ao de cima. Eu acho que é uma responsabilidade de quem lidera equipas, tem de transmitir esta tranquilidade, tanto
durante o período que tivemos a fazer unicamente em teletrabalho, como no regresso. Nós criámos um conjunto de rotinas dentro da EDP de reuniões, e estou a falar das pessoas que trabalham nesta área da marca, marketing e comunicação, que se vão manter, porque nem todos vamos regressar agora, não é? Não sabemos se alguns irão regressar em setembro ou só em dezembro, portanto, e eu acho que aqui foi uma aprendizagem que nós fizemos em termos da nossa responsabilidade. Eu cada vez que marco uma reunião às 9 da manhã, chego lá, as pessoas estão lá, portanto eu acho que foi um sinal e foi uma aprendizagem que todos fizemos, de nos respeitarmos uns aos outros, porque uma pessoa chegar a uma reunião mais tarde, quando é fisicamente, não é agradável. Mas quando se estão a conversar e não temos ninguém ao nosso lado para nos dizer o que é que se esteve a falar agora, ainda é pior. Portanto, eu acho que aqui as lideranças e também o profissionalismo das equipas foi algo que veio ao de cima. E eu, no caso da equipa com quem trabalho na EDP, fiquei muito contente com isso. Tenho uma mistura de gente mais nova e gente com mais experiência, onde eu já me incluo na parte da experiência, mas eu acho que esta maturidade e esta juventude resultaram bastante bem. Agora estamos numa altura que temos lá o passo a seguir, com cuidados, com cautelas. A empresa ou as empresas têm que nos dar condições para começarmos a dar este passo, mas nós, e quando se fala de comunicação, de marketing, tem que ser presencial. Nós estamos aqui a conversar, é óbvio que é completamente diferente, nós estamos numa sala, 40 ou 50 pessoas a conversar sobre um determinado tema, porque as pessoas comunicam, e comunicam de uma forma diferente, não é através de uma câmara e de um ecrã. Portanto, é muito mais fácil percebermos a reação das pessoas em relação a uma conversa que se está a ter. Mas eu acho que as pessoas devem ser resilientes em tudo aquilo que fazem, mas acima de tudo fazer as coisas com verdade e transparência. Dr. Paulo Gomes Costa, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado eu pelo convite. O Dr. Paulo Campos Costa esteve connosco para nos contar que a EDP está pronta para regressar à atividade após as restrições colocadas pela Covid-19. No âmbito da pandemia, foram várias as iniciativas de responsabilidade social levadas a cabo pela EDP. Na próxima semana, aqui na Cision Talks, vamos ter connosco o Bruno Silvério, o diretor de Marketing e Comunicação da United Investments Portugal, o grupo que tem resorts como o Pine Cliffs Resort ou o Sheraton Cascais Resort. Entretanto, os recursos Cision para a comunicação sobre a pandemia são gratuitos e estão disponíveis em cision.pt/covid-19. Até lá, já sabe, sempre que possível, fique em casa.